Primeiro exercício, a soma das raízes da equação x ao quadrado mais 3x sobre 6 é igual a 2 terços. E daí, qual vai ser a soma das raízes? Bom, então, vamos lá. Aqui a gente tem a equação. O primeiro passo, então, vai ser achar as raízes da equação, certo? Então, aqui, eu vou passar, multipliquei em cruz, para a gente tirar os denominadores aqui nessa parte. Então, o 3 passou aqui multiplicando e o 6 passou aqui multiplicando. Aqui, eu vou fazer a distributiva, né? Nessa parte. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 9x igual a 12. A partir daqui, eu passo o 12 para cá, subtraindo, porque tem que mudar o sinal. E daí você vai usar o Bhaskara aqui. Então, aqui, que é o delta, vou falar para vocês como eu faço, que eu acho mais fácil. Eu começo calculando o delta, então, que aqui a gente tem A, B e C. Nossa, gente, meu B tá parecendo um 8, mas tudo bem. Então, agora nós vamos substituir, certo? Então, aqui, o B é o coeficiente, né, que está multiplicando o x que tem a potência igual a 1. Então, vai ficar 9 ao quadrado menos 4 vezes A, que é o que está multiplicando o x que tem a potência igual a 2, vezes menos 12, que é o termo independente da equação. Sempre quando a gente tiver sinal de mais, menos, nós vamos estar considerando aqui. Então, nessa parte, 9 ao quadrado dá 81. 4 vezes 3, 12, que vai multiplicar menos 12. Nossa, nem tinha visto, tinha repetido, gente, desculpa. Então, aqui, 81 mais 144. Por que 144? 12 vezes 12 dá 144. E menos com menos fica mais, que vai dar 225. Então, a gente vai substituir. Então, substituindo menos B, aqui a gente tem mais 9, então vai ficar menos 9. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o 225, dividido por 2A. Então, 2 vezes 3, que é o A. Então, aqui, raiz de 225 é 15. Agora, nós vamos achar as raízes. Eu costumo fazer o x1 com menos, mas pode ser o mais, pode ser o menos, o que vocês quiserem. Aqui, o que eu fiz? Todos os números aqui, o 9, o 15 e o 6, são múltiplos de 3. Então, eu simplifiquei. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 6 dividido por 3 dá 2. Quando você tiver números que são múltiplos de um mesmo número, você pode estar simplificando. Então, para x1, vai ficar menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. E para x2, que é só mudar o sinal aqui, né? Fica menos 3 mais 5 dividido por 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. Aí, a pergunta dele é qual é o resultado da soma das raízes. Então, agora é só somar x1 com x2. Que daí vai ficar menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Que é a letra C. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra sendo de segundo grau, com as seguintes características, como segue. Função do primeiro grau, variável x, coeficiente numérico da variável 1, termo independente 5. Função do segundo grau, variável x, coeficiente numérico em x quadrado 1, coeficiente numérico em x menos 1, termo independente 2. Encontramos um ponto de intersecção da reta com a parábola, que é o f de x
igual a x mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau, onde a é o coeficiente angular, que é o coeficiente que acompanha x, e b é o termo independente. E daí aqui, para a função de segundo grau, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai começar montando a equação. Então, função do primeiro grau, a variável é x, o coeficiente numérico dele é 1 e o termo independente é 5. Então, aqui, ó, eu chamei de y, que é a mesma coisa que f de x. Se vocês quiserem chamar de f de x, não tem problema. Então, a função do primeiro grau, y igual a x mais 5. O 1 tá aqui escondidinho. E do segundo grau, ficou y igual a x quadrado menos x mais 2. Então, aqui tá o menos 1 que ele tinha falado. E aqui vai estar o 1. Esse daqui, o caminho mais fácil que eu encontrei para fazer foi a gente pegar letra por letra até achar qual é o termo verdadeiro. Então, aqui, abscissa 2. A abscissa é o termo x, então x igual a 2. Aí, o que eu fiz? Substituir para encontrar o valor de y. Então, para a função do primeiro grau, substituindo aqui, y igual a 2 mais 5 deu 7. Substituindo na função do segundo grau, y igual a 2x não, 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Então, menos 2 mais 2, eu já posso cortar, que vai dar 0. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, para o valor de x igual a 2, o valor para a função do primeiro grau vai ser 7, e o valor de y, e o valor para a função do primeiro grau de y, do segundo grau, desculpa, vai ser 4. Então, não é o mesmo valor. Então, elas não se encontram. Então, essa daqui é falsa. O que a gente precisa é encontrar que o valor de x, ou a coordenada que ele deu, se encaixe nas duas equações e a gente obtém o mesmo valor, os mesmos valores, que daí é onde elas vão se encontrar. Então, aqui, no B, a gente tem as coordenadas, menos 1 e 4. Aí eu escolhi substituir em x porque fica mais fácil. Então, na função do primeiro grau, menos 1 mais 5 vai dar 4 para y. E na função do segundo grau, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 2. Então, aqui, menos 1 vai ficar mais 1. Mais 2 vai dar 3. Somando aqui. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, aqui, para x igual a menos 1, a gente vai ter que y vai ser 4 nas duas equações. Então, esse é o ponto onde ele se encontra. Então, esse termo é verdadeiro. Hoje, em 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e 1,5 vezes a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será. Ele quer saber a idade do Carlos em 2041. Então, é mais fácil a gente fazer em função da idade do Carlos. Então, nesse caso, vou até ler de novo. Vamos focar hoje nessa parte. João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. A idade de Carlos eu considerei como C. A idade do João, 4C. E a idade do José, 2C. Então, aqui, J, como sendo João, igual a 2C mais 20. Deixa eu voltar só para ver se eu não estou falando besteira, gente. Peraí.
Esse termo aqui é para a gente achar a idade do Carlos. Então, aqui, 4C, substituindo daí, mais 20, fazendo a distributiva, 2C mais 40. Aqui no caso, né? 2 vezes C, 2 vezes 20. Então, aqui, passei o C subtraindo, vai ficar 2C. Passei o 20 subtraindo para cá, vai ficar 20. Então, o Carlos tem 10 anos. Então, o que a gente tem? A idade do Carlos vai ser 10, a idade do João 40, a idade do José 20. Em 2041, vai se passar 20 anos. Aí vai ser só somar 20. Então, a idade do Carlos mais 20 vai dar 30, a idade do João 60 e a idade do José 40. Que dá a alternativa D. Beleza? Com relação à figura abaixo, os gráficos que representam as funções com raízes diferentes de zero são. Esse aqui é a letra A mesmo. Então, aqui, esse aqui não tem nem muito o que fazer de conta, porque assim, aqui a gente tem que o delta é igual a zero. Quando aqui está encostando no y não, no x, desculpa, vai ter é o ponto onde o y é igual a zero. Então, o y é igual a zero, o x vai ter um valor. A não ser que seja 0, 0. Por que a gente considera só o E e o F? Porque as duas vão estar cruzando no X. Então, as duas eu tenho certeza que a raiz é diferente de zero, que eu vou ter valores para ela. Esse aqui a gente não considera, porque é como se a gente considerasse até não existente. E assim, essa linha aqui, vamos supor, se a gente prolongar para cá, e o eixo Y estiver passando aqui, é como o valor de x aqui ele seria zero, porque ele está cruzando na linha. Então, a gente considera só o E e o F mesmo. Bora para o último da semana 3. Então, aqui a alternativa correta, letra A. Complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Nessa tabela, ele deu os valores para x nessa coluna, e aqui ele deu qual é o valor de y. Y é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse valor e substituir aqui. Então, no caso, menos 3 ao quadrado vai ficar 9. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. E 3 ao quadrado dá 9. Então, agora, nós já achamos os valores para x. E para cada valor de x, qual é o valor dele para y. Então, nós vamos começar a substituir, marcar os pontos aqui no plano cartesiano. Então, que nem menos 3. 1, 2, menos 3, certo? Que para cá a gente considera positivo, do lado direito, do lado esquerdo a gente considera negativo. Para menos 3, a gente vai ter 9. O 9, acho que é, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai aqui, já que é no último, vai estar aqui. E nisso, nós vamos fazer a mesma coisa para todos. Então, menos 2 e 4. 4, 1, 2, 3, 4. Menos 2. Está mais ou menos aqui. 1 e menos 1. Vai estar aqui. O 0 é na origem. E daí repete, só que do outro lado. Então, aqui, 1, 2, 3.
Então, 1 e 1, 2 e 4 e 3 e 9. Depois, você vai pegar e ligar os pontos que você achou. Aí eu trouxe o gráfico feito aqui para ficar mais fácil de observar. Os pontinhos tudo certinho, ó. 9 e menos 3, menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 4 e 3 e 9. Aqui é a mesma coisa, gente. Mas que nem aqui o menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Então, os valores que a gente vai ter para 0, o y vai dar 3, para 1, o y vai dar 0, para 2, o y vai dar menos 1, para 3, o y vai dar 0, para 4, o y vai dar 3, e para 5, o y vai dar 8. Então, a gente vem aqui e faz a mesma coisa, vamos procurar os pontos. Então, menos 1 e 8, 0 e 3. Aqui que entra aquela coisa. Quando o x é 0, a gente considera que o 0 está aqui. Aí o y é 3. 1, 2, 3. Então, esse é o ponto. Aí, nesse caso, o x é 1 e o y vai ser 0. Então, a gente considera que o y está na origem. Depois, x é 2 e y é menos 1, que daí vai estar aqui para baixo. Aí, qual que é? Aí, x é 3 e y é 0. X é 4 e y é 3. E x é 5 e y é 8. Então, aqui o gráfico para ficar mais fácil de observar. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.